com sua vaidade. Então é importante a gente observar que assim, esse é o nosso tempo. E sem querer deixar ninguém aqui para baixo numa sexta-feira, mas assim, isso é para a gente ter ideia, olha, esse é o quadro. Ou a gente se prepara ou leva uma coça. Não tem outra escolha. Ou se prepara ou leva uma coça. Eu quero me preparar. Entendeu? Eu quero me preparar. Espero que você também queira. E aí, a chamada do missionário. Tem a questão da conscientização missionária. O indivíduo ele tem que estar ciente, né, de que Deus o chamou e diante da situação espiritual do mundo, da necessidade de apresentar o Evangelho a todos os homens, o servo de Deus deve tomar uma importante decisão, pois encarando essa realidade, ele tem 3 escolhas a fazer: fugir, apenas observar ou agir. Tem aquele que quer saber? Estou fora, isso aqui é muito bravo para mim. Eu pensei que ser missionário em Miami ia ser fácil. Não, não é fácil não. Todo trabalho que tem a ver com conversão de pessoas vai ser batalha, vai ser guerra. Eu estava assistindo uma mensagem de um pastor, esqueci o nome do lugar, acho que é São Mateus, lá nos Estados Unidos, que o tema do sermão, depois se vocês quiserem, eu até mando o link para a irmã Lidéia passar para vocês, né? Um assembleano, né? E aí nisso, o tema era crescimento de igreja. Pastor, né? Que negócio é esse? Aí ele estava falando, né? Sobre aquelas questões, né, da gente receber bem um visitante, a questão da gente orar para que Deus abra portas e tudo e tal, e assim por diante. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Pensemos na evangelização como um surfista que pega onda. O surfista não fabrica onda. Ele só discerne, opa, essa é a onda e eu vou pegar. Mas ele está na posição certa e ele está surfando do jeito certo para ele nem se afogar, nem se machucar. Porque dependendo da onda, ou ele se afoga, ou ele é todo quebrado. E aí, eu não sei quantos já viram um campeonato de surf, você vê um cara pequenininho e uma onda daquele tamanho. E aí ele estava falando sobre a realidade de lá, e eu pensei assim, gente, quebrou um preconceito meu, porque na minha cabeça, é brabo ser missionário na África. Agora você na beira da praia. Aí ele estava falando que na maioria dos lugares, 30% da cidade está nas igrejas. Onde ele estava, 7% da cidade estava nas igrejas. Agora como é que ele sabe isso? Pesquisa. Percebe a importância do preparo? Ele tem uma noção da realidade que ele tem, porque ele está trabalhando em cima disso, ele está pesquisando isso, ele está correndo atrás disso. É o trabalho do surfista. Mas ele não tem como entrar no coração das pessoas. É aí que ele vai para o joelho. O problema é que tem gente que quer resolver tudo no joelho, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Senhor, eu oro aqui e o Senhor faz lá. Aí eu quase imagino Deus assim, bonito, é por isso que tu tá aí, rapaz. Ué, tu tá aí e é para eu fazer para você, rapaz? Eu tô aqui para te abençoar. Você não sabia não que eu tenho um universo para tomar conta? Então, aí a gente olha para uma situação dessa e verifica, né, que assim, tem gente que faz o quê? Vou fugir, vou cuidar da minha vida. Tem aquele que fica observando, olha o que os missionários estão passando na Venezuela. Porque agora, nessa crise, como é que o missionário deve estar trabalhando lá? Nossa, só de... Imagina, primeiro que é o seguinte, o presidente de lá está meio mordido com o presidente daqui. E você é brasileiro e está lá. Como é que fica? Então, aí a gente olha, fugir, apenas observar ou agir. Eu tenho que fazer alguma coisa. E agora, quem há de ir por nós? Eis-me aqui. E envia-me a mim. Né? E aí, a conscientização, ela se dá da seguinte maneira. Você vai ver os tópicos aí. Gratidão a Deus. Eu não merecia. Ele me salvou. Ele tem cuidado de mim. Eu posso passar, mesmo em meio às desgraças, eu sei que eu posso ter graça na desgraça. Eu posso ter alegria no sofrimento. Eu, por exemplo, muitas vezes, como diz aquela música da Eixa,
eu posso experimentar o milagre, mas em alguns momentos eu mesmo vou ser um milagre, enquanto o milagre não vem. Então, o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? É um sentimento e a responsabilidade diante de Deus. É aquela responsabilidade do tipo: epa, peraí, o que eu estou fazendo se eu sou um cristão? O que eu estou fazendo com o talento que Deus me deu? É aquele caso, por exemplo, vocês que já foram no meu canal, meus vídeos não são os melhores do mundo. Eu não nasci nessa época. Eu sou da época da vitrola, de botar aquela caixa de fósforo em cima do braço assim, né? Hoje, gente, uma irmã, uma diaconisa da minha igreja, ela me fez chorar. Porque a gente, ontem no culto, eu estava falando da importância de ter um coração limpo na presença de Deus. Aí eu lembrei de uma música que eu escutava muito, né? Até me emociono de novo. Juninho, o nome do cantor, né? Lava o meu coração, Jesus. E aí, o que aconteceu? Essa diaconisa, ela mandou pra mim, né? Aí eu comecei, aí nisso eu estava escutando aquele barulho do estalar do vinil, né? Aí eu lembrei da minha infância, né? Lembrei, né, das coisas que Deus ia fazendo na minha vida na época que eu era criança, que eu me decidi com 11 anos e meus pais não eram crentes. Já imaginaram como é que deve ter sido minha vida, né? E aí nisso, assim, numa época que a gente não podia jogar bola, não podia ver televisão, essas coisas todinhas. Imagina um garoto de 11 anos traduzir isso para os pais que não são crentes. E aí eu comecei a lembrar da infância, comecei a lembrar, né, da igreja, do louvor e tudo tal. A lágrima veio, a alegria veio, aquela coisa todinha. E aí, por exemplo, aí eu estava ouvindo aquilo ali e tudo tal. E voltando o que eu queria falar, assim, eu não tenho aquela habilidade, né? Eu vivo numa transição entre os pós-modernos, modernos e pré-modernos, né? Então, o que acontece? Eu consigo entender quando uma pessoa fala de seletor de televisão, mas eu consigo entender também quando uma garota fala sobre o crush dela. Então, o que acontece? Eu estou entre uma situação e outra, né? E aí, quando chega na hora de fazer as minhas capas, né, para colocar nas mensagens do YouTube, eu faço o negócio do jeito que dá para fazer, né? Quando é para eu editar alguma coisa, eu edito com uma certa dificuldade. Mas o que acontece? É isso que eu sei fazer? Esse é o talento que Deus me deu? Foi um talento só? Não vou enterrar. É um, obrigado Senhor por esse um, e eu vou fazer alguma coisa com esse um. É melhor fazer alguma coisa com um do que eu esperar Deus me dar 5, e enquanto esses 5 não chegam, eu fico de braços cruzados. Pode parecer bobeira, mas assim, estou na casa de mais ou menos uns 360 inscritos. Não tenho 1 milhão de inscritos, mas eu tenho mais do que a membresia da minha igreja recebendo minhas mensagens. Entende como é que é o negócio? Então eu tenho uma possibilidade de mandar áudios de mensagens. Por exemplo, de vez em quando um amigo meu fala assim, ó, isso aqui já foi para Boa Vista, isso aqui já foi para o Amapá, isso aqui já foi para Taubaté. Então o que acontece? Eu estou indo a lugares que eu nunca fui. Por quê? Porque eu não estou esperando Deus me dar aquela oportunidade de ouro. Eu estou aproveitando a oportunidade que Deus está me dando. Porque tem gente que fala assim, quando eu ganhar R$2.000 eu vou ser dizimista. Mas agora que eu ganhei só 900, não dá para ser dizimista. Só que quando ele ganhar R$2.000, ele vai ter um padrão de vida maior, gente. E vai ser difícil também. Se eu ganhar R$5.000, aí daqui a pouco ele está assim, o que a igreja vai fazer com R$500? Entende como é o negócio? Aí ganha 10 mil, aí já quer mandar na igreja. Tu tá entendendo? Então se a gente for perceber, é verdade, gente, fidelidade é um negócio que você aprende dia a dia, passo a passo, né? E aí nisso, gratidão a Deus, responsabilidade diante de Deus e amor a Jesus e o próximo. É aquele caso, aquele cara que desqualifica você no trabalho precisa de Jesus. Alguém tem que amar aquela gente. Aquela pessoa, até na igreja mesmo, sabe, que te tira do sério. Aquela pessoa precisa de Jesus. Aquela pessoa precisa de Jesus. Então, é importante, né, a gente ter essa ideia, né, de assim, olha, eu preciso amar o próximo. Agora, observe bem, né, é algo que tem crente que passa batido nessa oração. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos os nossos devedores. Epa. Olha só,
Senhor, pode me perdoar, porque eu perdoei Rafael. Senhor, me perdoa da mesma forma que eu estou perdoando a Arideia. Tem gente que não tem noção do que está falando. Porque tem gente que está perdoando sem perdoar. Indiretamente ela está dizendo o quê? Não me perdoa não, Senhor. Porque de acordo com a oração, o próprio Jesus está dizendo o seguinte, ó. E eu não entendo que esse perdão aqui tem a ver com salvação, mas tem a ver com comunhão. Ou seja, vai ter uma barreira aí. Você está na igreja, você está cantando, você está pregando, você está fazendo, você está acontecendo, mas olha, está tendo chiado nessa sintonia aí. Entendeu? Então, por quê? Porque teu coração está sujo. Então a gente observa que assim, a conscientização da chamada missionária faz a gente ser grato a Deus. Eu mereci o inferno. Então qualquer sofrimento que eu passar é pouco perto do que eu mereci. A responsabilidade diante de Deus. Espera aí, o Senhor me deu um talento. Estou pegando a minha questão de internet. Eu não sei como, por exemplo, meus sobrinhos sabem. Só que é o seguinte, eu tenho uma mensagem. E ela não vai ficar parada nos 100 e poucos livros da minha igreja. Ela não vai ficar parada na minha cabeça e nos meus livros. Essa palavra vai ser pregada onde eu puder. Jesus só tinha a beira da praia e o vento para levar para o pessoal. Eu tenho uma oportunidade maior do que a de Jesus, eu não posso desperdiçar. Porque ele, com uma oportunidade menor do que a minha, com 3 anos de ministério, olha o que ele fez. Ah, mas Jesus era Deus encarnado, eu sei disso. Então vamos para pau. Pronto, acabou. Tá entendendo? Aceita que dói mesmo. Acabou. Então o que acontece? Se Paulo estivesse no meu lugar e no seu, o que ele faria com a nossa internet? Tretinha, magoazinha do pastor, indireta para a irmã Joana. Está dando para entender? Então o que acontece? A gente observa bem que assim, ou então assim, sexta-feira com chuva. Assim, gente, eu não sei se dá para entender. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode brincar na internet. Eu só estou dizendo que assim, vamos fazer alguma coisa? Que tal a gente, espero que vocês me entendam aqui, eu posso discordar do que o movimento LGBT faz. Mas eles são focados. Eles arregaçam as mangas e vão para a política, vão para o direito, vão para a ciência, vão para as artes. Eles vão para tudo quanto é área. Vão para a religião, porque agora a gente tem a igreja contemporânea, tem a igreja Cidade Refúgio. Né? Então a gente tem a contemporânea numa linha que lembra a massa tradicional, né, do filho do Caio Fábio. A gente tem a Cidade Refúgio, que tem uma linha mais pentecostal da Lana Holder. Então a gente, por exemplo, observa que assim, a gente, né, tem uma mobilização, inclusive no evangelicalismo brasileiro. Aí eu pergunto, cadê a gente? Testemunho de Jeová, como estão bravos. Entende? Estão lá na porta da gente todo dia, criança, adolescente, jovem, adulto, velho, direto. E aí, às vezes, eu fico pensando, gente, que disposição é essa que a gente tem? Se você marcar 7 horas da manhã, 7 horas eles estão lá. Aí você olha e fala assim, meu Deus, como é que pode? Essa gente não tem família, não estuda, não trabalha, mas eles conseguem separar tempo para estar ali na tua porta. Entende? Então aí você olha para isso, a importância, né, de você assim, eu tenho uma responsabilidade, como diz aquela música do 4x1, eu tenho um chamado. E aí, amor a Jesus e ao próximo. Pedro, tu me amas? Quando eu fico com bronca de alguma coisa com o pessoal da minha igreja, eu lembro muito disso. Eu amo a Jesus mesmo? Então mostra isso, ô Belora, com o rebanho que ele te confiou. Dizer que ama Jesus e não amar o povo, é mole, né? Ontem um pastor na minha igreja, ele trabalha com isso, a gente pegou ontem, aí ele contou um fato, ele trabalha com obras da prefeitura, toma conta de torno. Aí ele falou que estava reformando uma Paetec lá para o Bote Quinto. Aí tinha um jovem lá nessa época, aí o jovem saiu na hora do almoço e ficou jovem. Foi dar uma atividade na
o droga dos outros, voltou. Aí ele foi, chamou o jovem com amor, aconselhou. 3 vezes o jovem fez isso. Só que na terceira vez ele foi e voltou no estado que ele não se aguentava nem ficar em pé. Aí chamaram ele, aí falou, Senhor, o que eu faço? O Senhor tocou nele, ele foi lá, não mandou o jovem embora, nada, nem deu bronca. Falou que nesse dia o jovem não estava nem ficando em pé. Ele abraçou o jovem, o filho veio cá, abraçou ele, orou por ele, aí deixou ele lá. Não mandou ele embora. Aí quando eu vi, ele falou que estava aqui, de pé no shopping ela aqui, aí viu um rapaz que atravessou a rua, se correndo, quase foi até atropelado, veio pro Lucas, conseguiu, ele abraçou ele, aí tomou até um susto. Aí, pastor, o senhor não está lembrando de mim não? Falou, estou. Pastor, eu quero agradecer aquela paciência, aquele amor que o senhor teve comigo lá. Drogado, o senhor me abraçou. Porque se mandasse embora estaria sendo justo, né? Exatamente. Ou seja, botou o pescoço até. Até, exatamente. Exatamente. Colocou o pescoço. Aí o que acontece? Muito obrigado, pastor. Hoje, eu sou diácono da casa do Senhor. Olha, ele falou isso da ontem. Aí lá aconteceu. Mas porque acontece. Aquele cara drogado ali, ele não é um projeto acabado. Quem disse que ele vai ser drogado até o final da vida? De repente, a sua intervenção ali é que vai fazer diferença. Entende? Né? Fez sinal para falar? Aí o que acontece? Às vezes... Uma palavra do Senhor, né? Entende? É aquele caso assim que, por exemplo, hoje, essa pessoa que está aqui ao caminho da destruição, esse ateu convicto, essa prostituta, esse camarada aqui, né, violento, esse criminoso, gente, ele não é um produto acabado. Entende? É importante a gente olhar para isso e verificar o seguinte: a gente tem uma missão, e essa missão é o quê? Continuar o que Cristo começou. E ele veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Tem alguém perdido? Temos uma missão. Até o último homem, né? E aí nisso, gratidão, responsabilidade, demonstração de amor a Jesus e ao próximo. Embora eu falei, acho que umas 4 vezes sobre isso aqui, né? Aí vamos lá. Convicção da chamada missionária. Podemos afirmar que há 3 maneiras de fazer a obra. É claro que assim, o fato de você ir não significa que você não precise contribuir, que você não possa, contribuir e interceder. Mas tem aquele que não pode ir, mas pode contribuir e pode interceder. Tem aquele que não pode contribuir, mas pode interceder pelo que foi e pelo que contribui. E eu acho que deve ser uma das orações mais bonitas, né? Senhor, prospera o irmão que está ajudando a sustentar os missionários lá no campo. Porque a tendência é o quê? Ô Senhor, o Senhor abençoou fulano de tal, mas né, nem para me dar uma moral aqui também, né? Pô, eu queria ter uma vida igual ao do irmão fulano. Não é mesmo? Então assim, não, Senhor, prospera mais o teu servo. Porque quanto mais ele ganha, mais ele coloca na obra. Como seria bom, né, aquela questão de Deus, olha, vou derramar mais na vida do meu servo, porque quanto mais eu derramar na vida dele, mais ele distribui. Seria diferente as coisas, né? E aí nisso, o chamado coletivo, que é aquela questão, todos somos chamados, todos. Entretanto, tem um aspecto específico na situação. Lembra o ID? É para todo mundo. De repente você tem uma dificuldade, você pode dar um folheto, você pode dar um livro, você pode dar um CD, você pode mandar um link de uma mensagem, você pode fazer um monte de coisa. Mas algo você tem que fazer. Você pode convidar para o culto, você pode apresentar o seu pastor, apresentar um irmão mais experiente para essa pessoa. Você pode de repente chegar e falar assim: irmão fulano, olha só, vai ter uma festa na casa de um colega meu, vamos lá comigo? De repente, quem sabe, você pode falar uma coisa de Jesus para alguém. Eu lembro que eu fui chamado para pregar no Luau da Juventude Batista de Caxias, lá na Praia Vermelha. E aí eu fui, né, achei legal, pagaram meu Uber, me senti um conferencista internacional. Aí cheguei lá e tal, não sei o quê. Quando terminou, eu pensei assim: agora eu vou pegar o meu Uber de volta para casa. Eles iam passar a madrugada lá, né? E eu ia passar a madrugada que minha esposa estava grávida. E aí nisso,
uma jovem falou assim, pastor, vem cá comigo. Aí eu, como assim? Aí eu falei, meu Jesus, será que é para expulsar demônio? Eu estou preparado, como é que é? Eu já comecei a lembrar dos pecados todos, né? Aí isso, sou batista, o fogo é baixo. Aí, né? Tá, vamos embora. Aí quando eu chego lá, era uma rodinha de gente que não era crente. Pastor, fala de Jesus pra mim. Saí. Falei, vou fazer o quê? Né? E aí, observa como é que são as coisas, né? Assim, você, por exemplo, está naquele lugar, né? E você, por exemplo, não faz ideia, né, das coisas que estão para acontecer, só que alguém olha e pensa o seguinte, olha, esse cara aí vai ter alguma coisa para falar. Então, é importante a gente observar que, assim, às vezes a pessoa, ela não tem uma certa habilidade, mas ela conhece alguém que tem, né? E assim, eu só dei mole, porque nós tivemos decisões, mas eu não peguei os dados das pessoas. Agora, se isso acontecesse, eu falaria assim, me dá seu WhatsApp, que eu quero acompanhar você. Aí o que aconteceu? Acabou que, assim, eu não consegui o contato. Aí eu falei com a pessoa se conseguiu contato com a outra pessoa para ver se pegava o contato, mas aí foi por água abaixo. Mas observe bem, né, como é que, assim, todo mundo pode fazer alguma coisa. Só que tem aquele que é o separado exclusivamente para uma missão. Por exemplo, todo mundo pode, de certa forma, pastorear alguém, ou seja, cuidar, todo mundo pode. Só que tem aquele que é especificamente separado, né, para lidar com várias situações, não apenas pegar no colo, passar chupetinho, gogô, dadá, tem um pouco mais de problema esse cara, né? E aí nessa situação, né, embora todo mundo diz que é mole, né, o pessoal acha que assim, o pastor chega assim, olha para a congregação, começa a falar e Deus vai, manda em cima assim, e todo mundo recebe, como se o cara não tivesse que orar, estudar, tá entendendo? E a cabeça cheia de coisa, porque fulana quer largar Beltrano, tu tá entendendo? Filho de irmã fulana tá preso, Beltrano de tal, tá não sei o que, não sei o que lá, e aí ele ainda tem que falar de esperança pro povo, né? Sem falar que ainda tem que dar uma chamada e não sei quem. E como é que ele vai fazer para dar a chamada e o cara não sair da igreja? Né? Porque se não der a chamada, né, tá sendo, ó, tá vendo? Porta larga, não sei o que, não sei o que lá. Mas se dá a chamada, olha como é que é duro. Não tem amor pelas ovelhas, né? Então, e tem gente que diz que é mole. Quando alguém fala que é mole, eu falo o seguinte, vem mostrar então como é que se faz, filho. Eu, na minha igreja, já falei isso outra vez, né? Eu falei assim, ué, a fila tá aí, é só entrar. É mole? Entra na fila e mostra como é que faz. Mas primeiro, quem quer sentar no banco para estudar teologia? Primeiro, teologia serve para quê lá fora? Tá entendendo? Que dinheiro que teologia dá? Então tu já tem que estar entrando no negócio, tu já sabe assim, ó. Que nem um irmão chegou para mim e falou assim, por que você escreve livro devocional e não escreve livro de teologia? Eu falei, porque ninguém compra livro de teologia. Ué, e sem falar que o seminarista às vezes ele tira a cópia, mas não compra livro de teologia. É caro, dá trabalho pra caramba, a maioria não compra e alguns tiram cópia. Entende? Então assim, aí quantos querem sentar no banco para estudar teologia? É uma situação. E depois de estudar, primeiro, se você estuda matemática, todo mundo te respeita. Você estuda física, química, língua portuguesa, todo mundo te respeita. Você estuda teologia, todo mundo discute com você. Fala assim, não, mas não é isso não, porque de acordo com o grego, não é isso não, nada a ver. Porque no YouTube, fulano falou que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Né? Você fala assim, não, porque olha só, na teologia sistemática, negativo, porque olha só, o Silas Malafaia falou isso e isso. Não, mas não sei não, porque o Valdomiro Santiago falou não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, mas fulano, olha aqui. E aí você percebe que assim, estranho, porque se eu tivesse me formado em qualquer outra disciplina, as pessoas teriam respeito pelo meu cabedal de conhecimento. Então, aí, observe bem. Olha e vê se está todo mundo pronto para isso. Sem falar que, assim, você às vezes está falando um negócio desagradável, mas porque o troço é desagradável, eu não posso fazer nada. A gente entende o sacerdote e o levita que não socorre o cara ali ferido. Ele está correndo para ir resolver o negócio dele da igreja. Mas a Bíblia diz que era para deixar isso tudo e ajudar o cara. Imagina se de repente, né, você passando, por quanta gente assim você passa na rua e não para. Aí o pregador prega um negócio desse
Quem se sente bem depois de um sermão desse? Nenhum de nós. Porque a gente lembra que a gente faz igual, né, o levita e o sacerdote. A gente não faz igual o samaritano. Aí o cara fica o quê? Com bronca do pastor. Mas por causa de quê? Por causa de um negócio que está na Bíblia. Antes do pastor nascer, estava lá, o pastor vai morrer, vai continuar lá. A culpa não é dele, meu Deus do céu. Então, percebe como é que é o negócio? Então a gente olha para isso e percebe que, assim, tem um chamado coletivo, né, como diz os eruditos, para geral, e tem um chamado coletivo, né, o individual, perdão. E aí, o real significado da vocação não é projeção de ninguém, ser famoso na igreja, né? Não é oportunidade de realizar-se na vida material espiritual. Opa, meu pastor tem relógio de ouro, então eu quero ser pastor também para ter relógio de ouro. Entende como é que é o negócio? Eu lembro de um pastor da minha igreja, que agora ele está lá no norte do Brasil, ele foi para Manaus. E aí, eu pedi um negócio a ele, claro meu pastor, tô aqui e tal. Eu falei, pô cara, obrigado. Não, eu quero que depois lá na frente, né, minhas ovelhas façam a mesma coisa comigo. Eu falei, ó, não é bem assim não, filho. Não é bem assim não. Às vezes a gente honra o pastor da gente e encontra ovelha que não honra a gente. Não é bem assim não. Né? Davi, por exemplo, foi um excelente liderado para Saul. Mas ele não teve do seu próprio filho um bom liderado, que foi Absalão. Então, não é bem assim não. Às vezes você pode ser um baita de um liderado e lá na frente, quando você for líder, de não acontecer a mesma coisa que você. E você tem que ter a ideia de que você fez para Deus. Você não fez para dar tudo certo na sua vida. Se der, estou torcendo aqui pelo seu ministério. Está entendendo? Mas agora, pode não acontecer. Lembra, o coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? E a gente está aí para amar essa gente. Eles podem não gostar de você, eles podem falar mal de você, eles podem tramar contra você. Mas você está lá para ajudá-los a receber a vida de Jesus. Esse é o seu trabalho. E se eles não forem salvos? Isso é problema deles com Deus. Seu problema é cuidar deles. Se eles são de Deus ou se eles não são, não é problema seu. O problema seu é que Deus os confiou, salvos ou não, Deus os confiou aos seus cuidados. Ponto. E é disso que ele vai pedir conta a você. E aí, não é projeção de ninguém, não é oportunidade de se realizar na vida, seja material ou espiritualmente, é ser mais certo. É como, por exemplo, você não vai ser diminuído se varrer o chão da igreja, você não vai ser diminuído se montar o data show. Bom seria que cada membro pudesse ter aquela consciência de Atos 6. Se o meu pastor estiver desimpedido, ele tem mais tempo para quê? Para pregar, visitar, orar. Ou seja, ele tem mais tempo para ir no original, do grego, do hebraico. Ele tem mais tempo para ir na teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica. Ou seja, quanto mais livre eu deixar o meu pastor, mais ele pode me atender. Agora, qual é o problema? Ah, pastor, alguém tem que resolver o negócio ali da porra de madeira, que não sei o que. Aí vai o pastor lá na loja de material, né? Tem que comprar, né, uma folha de cerejeira e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pastor entupiu, não sei o que, não sei o que. Vai o pastor procurar o bombeiro hidráulico, ou o pastor ter que cuidar do desentupimento, chamar o roto-router, né, para resolver o negócio. Ah, pastor, porque está descascando a parede, aí vai ter o pastor lá procurar subnil, vai ter que ver qual é o melhor rolo para não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E nessa brincadeira, o pastor não está fazendo aquilo que ele foi preparado para fazer. Aí, desculpa o termo que eu vou usar, minha esposa não gosta de usar esse termo. Sabe o que para mim é, o que esses crentes estão sendo? Burro. Burro. Porque o pastor foi mais preparado que eles para fazer o que tem para fazer. E eles poderiam estar fazendo o que era para eles fazerem. Para quê? Para que o pastor fizesse aquilo que ele foi preparado para fazer. Mas aí o que acontece? Irmãos, olha, a orientação é essa. Ah, pastor, eu discordo. Mas irmão, eu estou falando baseado nisso. Ah, não, mas eu não penso assim. A questão não é o que você pensa. É isso, ó, tá assim. Imagine se, por exemplo, na hora da escolha dos 7, os apóstolos falassem assim: olha,
não é razoável que a gente deixe de pregar e orar para cuidar das mesas. Ah, pessoal, seus vagabundos, vão trabalhar, tá ok? Não ia dar certo um negócio desse. Por quê? Porque o trabalho deles era um trabalho único. Eles eram comissionados por Jesus para pregar a palavra e orar pelo povo. Ah, mas isso não é trabalho. Então tá. Então tá bom, né? Jesus então era desocupado por ter vivido assim. E aí você olha para uma situação dessa, né? Por exemplo, é algo que muitas vezes a pessoa não consegue entender. E se o rebanho que Deus confia a vocês tiverem, infelizmente, essa dificuldade de raciocínio cristão e bíblico, vocês vão precisar o quê? Servir essas pessoas. Talvez o sermão que alguns com dificuldade de entender isso vão precisar ouvir é o sermão de ver você varrendo no chão. É o sermão de repente você fazendo um trabalho que era para uma outra pessoa fazer, né? E passando a seguinte mensagem: não fiquei menor do que você em nada por fazer isso aqui. Ou seja, você não seria menor do que eu se você cuidasse disso. É simples isso, né? Então, é ser mais servo. Aí no caso, por exemplo, deixa eu pegar aqui onde eu marquei. Hoje eu evitei o negócio de ficar com a caneta porque ia dar ruim. Eu fui fazer isso na semana passada, aí ficou meio complicado. Então deixa eu ver, descobrir o chamado não. Isso, a constituição da chamada. 1, 2, 2. Renolista, uma oportunidade. Só um instantinho, gente. Pastor, se ser pastor, né, estudar teologia, vamos colocar ser pastor não, estudar teologia, se você está atrás de fama, dinheiro, esquece. Não. Vai para outra área. Exatamente. Porque você, quando você, é algo que você estuda e que assim, para muita gente é, mas para que isso? Isso não vai te dar dinheiro, vai te dar um emprego. Esse é o caso. Ou você está se preparando, né, para servir a Deus e ponto, ou vai estudar outra coisa. Assim, tem que ser direto. Tem que ser direto. Entendeu? Agora, eu tenho visto assim, que tem muitos que estão querendo estudar teologia para querer ser mais estudioso, para